Sejam todos muito bem-vindos no Facebook da OAB de Carapicuíba. Temos aí a honra de iniciarmos esta live e hoje teremos um convidado muito especial, que é o professor doutor Ayrton Gabira, o nosso querido mestre. Tive a honra de tê-lo como um grande amigo junto à faculdade onde lecionamos. Professor Ayrton Gabira, ele é mestre em Ciências Humanas Interdisciplinar, graduado em História, pós-graduado em Didática e Metodologia do Ensino Superior. Ele também acumula 20 anos de serviços prestados à gloriosa corporação da Polícia Civil do Estado de São Paulo e também é professor universitário há mais de 10 anos. Também é presidente do Instituto Tribunos. Com muito orgulho, recebemos o querido professor Ayrton Gabira. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra tê-lo aqui. E hoje o desafio é grande, né? Falar sobre um tema, as teses de defesa do Tribunal do Júri. Doutor, por favor, tenha a palavra. Ô, Paulo, que prazer enorme estar aqui com você, né? Falando sobre esse tema. Muita saudade de você, porque já há algum tempo que não nos vemos, né? Devido a essa pandemia. Foi muito gratificante tê-lo como colega, como professor na Universidade de Anhanguera, lá de São Bernardo do Campo, e é uma honra estar aqui e ter recebido esse convite para falar sobre o Tribunal do Júri. Muito obrigado, Paulo, tá? E espero que a gente esteja à altura aí para falar de um tema tão difícil, mas tão bacana, tão motivador para o advogado criminalista em especial, né? Doutor Gabira, que é um dos advogados que tive a oportunidade de acompanhar em plenária no Tribunal do Júri, inclusive na plenária do próprio Egrégio Tribunal, lá em São Paulo, fazendo um trabalho brilhante, né, com os alunos, assim, não há palavras que a gente possa descrever a competência do professor Gabira em relação ao Tribunal do Júri, a didática. E hoje temos aí a grande honra de ter o professor. Professor, eu sei que muitos colegas já estão entrando na live e eu já quero adiantar e já passar a palavra para o doutor já iniciar o assunto de hoje, que são as teses da defesa. As teses que, inclusive, a defesa utiliza muito, né, para que consiga demonstrar a inocência do réu ou minimizar, aí diminuir a pena, não é? E o doutor, como um mestre que vai poder nos elucidar muito desse árduo assunto, né? Então, doutor, fica tranquilo. Agora, nesse momento, eu vou sumir da tela e o doutor fique à vontade. Tá bom, Paulo. Obrigado. Bom, primeiro, como disse, é um prazer enorme participar dessa live, a convite do professor Paulo Kisse, também presidente da Ordem de Carapicuíba, para falar de um tema que eu especialmente gosto muito, né? Eu, como já salientado pelo professor Paulo, eu fiquei 20 anos na Polícia Civil do Estado de São Paulo, então eu vi crime, né, durante muito tempo, né, e muitos homicídios. E depois que fui atuar como advogado, é claro que não poderia escolher outra área senão a área criminal, a área que eu tinha uma certa experiência, né, vivência, e também acabei atuando na área, no Tribunal do Júri, né, por vocação, né, por vontade, né, e é realmente uma área muito difícil de você atuar,
né? Porque você não precisa ter apenas o conhecimento jurídico, você tem que ter um conhecimento geral, uma cultura geral, porque você está lá para convencer pessoas leigas, né? Jurados que são leigos e que têm um cabedal de conhecimento, né? Uma vivência prática das diversas áreas, né? Do conhecimento e o conhecimento também da vida, conhecimento prático, o conhecimento empírico, tá certo? Então, são pessoas que estão ali para julgar um semelhante, e essas pessoas têm, cada um, uma experiência de vida, cada um traz uma bagagem, um estofo, né, de conhecimento, e que não precisa ser um conhecimento científico, evidentemente, porque nós estamos falando em tribunal do júri, nós estamos falando em um tribunal popular, né, pessoas do povo julgando uma pessoa do povo. Então, lá você vai ter como jurado a dona de casa, você vai ter o pedreiro, o carpinteiro, o médico, o cirurgião dentista, o psicólogo, enfim, o próprio estudante de direito ou o advogado. Tem muitos advogados que gostam de ser jurados, né? Então, é um público variado, são pessoas de diversas formações, tá certo? E que o advogado, o que está lá no tribunal do júri, fazendo a defesa do seu cliente, ele vai ter que mostrar conhecimento jurídico, a verbe, ele precisa ter uma fala que vai fazer uma transição, ou seja, fazer uma ressignificação de certos conhecimentos para que a pessoa possa entender, né, uma tese defensiva, por exemplo, explicar uma legítima defesa, uma inexigibilidade de conduta diversa, como nós vamos explicar daqui a pouco. Então, veja, o tribunal do júri, ele funciona de forma diferente de tudo que... de toda a sistemática processual que existe no CPP, né? É um processo especial, um procedimento, melhor dizendo, especial do Tribunal do Júri, e que tem mais de 90 artigos, né, para serem seguidos. Portanto, o advogado que atua nesta área precisa realmente se preparar tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista filosófico, sociológico, das diversas áreas do conhecimento, para poder ter uma verbe que convença, né, aquelas pessoas que ali estão. E hoje nós vamos falar de teses defensivas no Tribunal do Júri. Lembrando que o Tribunal do Júri, ele tem previsão constitucional, artigo 5º, inciso 38 do CPP, e ele é, né, soberano, né? As pessoas que ali estão decidindo sobre a liberdade de uma pessoa, eles darão o seu voto, né, para absolver ou para condenar aquele acusado, o réu, certo? E a decisão desse jurado é soberana, né? Ninguém pode mudar essa decisão, né? Pode acontecer de aquele processo ser anulado por uma questão processual, certo? Mas a decisão não vai ser mudada, né? A decisão do jurado se absolve ou se condena não será mudada. Se caso o processo for anulado, então, novamente, aquela pessoa será submetida a novo julgamento, né? E aí sim
o Conselho de Sentença novamente é soberano para decidir se condena ou se absolve aquele réu. Bom, mas, né, é preciso que se entenda, né, como é que funciona o Tribunal do Júri. Primeiro, dizer que os processos que vão a júri são os processos que vão tratar dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, né? Então, veja, segue regras, né, diferentes, né, do que outros crimes. Por exemplo, o crime de roubo, de tráfico de entorpecentes, eles são julgados por um juiz togado, um juiz concursado, né, que dará a sentença, se condena ou se absolve. No Tribunal do Júri, não é assim que funciona. Temos uma primeira fase, né, considera que ele é bifásico, então temos uma primeira fase, onde serão ouvidas as testemunhas de acusação, de defesa, será ouvido a vítima, se for sobrevivente, né, e também será ouvido o réu em interrogatório. E o juiz, né, neste primeiro momento, o juiz dará uma decisão de pronúncia, né, ou de impronúncia. Se o juiz entender que há elementos ali de materialidade, de autoria, então ele vai dar uma decisão remetendo aquela pessoa a júri popular. Então, ele admite que aquele réu seja julgado por seus semelhantes. Então, veja, a partir do momento que há uma decisão de pronúncia, o juiz admite, então, que aquela pessoa seja julgada por seus pares, começa a preparação para o plenário, né? A partir do artigo 422, passa a ocorrer a preparação para o plenário. Claro que antes disso, se o réu for pronunciado, caberá recurso em sentido estrito, caso o réu, né, o acusado, não se conforme em ir a júri. Ele entende que é caso de absolvição, então pode recorrer, né, ou entende que é caso de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte ou tentativa de homicídio para lesão corporal. Então, pode ocorrer, né, depois da pronúncia, um recurso, né? Esse recurso chama-se recurso em sentido estrito. Mas supondo que aquele réu seja pronunciado, já se esgotou os recursos e ele vai a júri popular. Ele vai a júri popular. No júri popular, tudo aquilo que foi produzido na primeira fase, em termos de prova, poderá ser produzido novamente diante dos jurados, né? Diante dos jurados. Lembrando que esses jurados serão sorteados, né? Serão sorteados até a composição de 7 pessoas que vão compor o conselho de sentença. Não vou explicar aqui detalhadamente como funciona essa parte, porque hoje o tema são teses defensivas e haveria necessidade de fazer aqui um curso sobre o Tribunal do Júri, detalhando artigo por artigo, né? Não é o caso de hoje. Então, vamos supor que o réu, então, foi pronunciado, ele vai a júri, né? No dia do seu julgamento, né, serão sorteados 7 jurados, a defesa poderá recusar até 3 jurados imotivadamente, né?
o promotor também poderá recusar aquele jurado sorteado de forma imotivada. A partir daí, as recusas se darão de forma motivada e, compondo, né, o conselho de sentença, passa-se ao julgamento, né, à instrução em plenário. Essa instrução em plenário vai começar, né, poderá começar com a oitiva da vítima, caso ela tenha sobrevivido, tratando-se, por exemplo, de uma tentativa de homicídio, né? Depois disso, também serão ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, que neste momento serão até 5 testemunhas por réu, tá certo? Que na primeira fase eram 8, agora são 5. Necessariamente, essas 5 não precisam ter sido ouvidas na primeira fase, né? Podem ser ouvidas agora, na segunda fase, né? Depois de ouvir as testemunhas arroladas pela acusação, serão ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa. E, depois disso, peritos, né, podem ser ouvidos. E, por último, né, o acusado, o réu. Né? E é neste momento, na oitiva do indiciado, do interrogado, certo? É que começam as teses defensivas. É o primeiro momento em que a tese defensiva é colocada, né? E é colocada pela autodefesa, a defesa do réu. E lá ele pode falar, né, o que aconteceu, dar a sua versão, a oportunidade que ele tem de dar a sua versão. Mas ele pode se calar também, né? Mas é sempre conveniente que o réu responda às perguntas, principalmente do juiz, né? E principalmente do promotor. O que ocorre às vezes é que tem promotores que provocam, né? Ofendem o réu em suas perguntas, né? E aí o advogado mais experiente vai orientar seu cliente a não responder mais às perguntas da promotoria, tá? Lembrando, né, que já tivemos aí situações, né, em que uma juíza, né, em processo normal, não processo de júri, impediu o advogado de fazer perguntas porque o réu não quis responder as perguntas do Ministério Público. Bom, isso aí é um absurdo, né? Porque nós temos um princípio do direito, né? Que é o da plenitude de defesa, isso no Tribunal do Júri, né? Esse princípio vige no Tribunal do Júri. Então, se o réu não quiser responder nenhuma pergunta do promotor e só quiser responder as perguntas da defesa, é plenamente normal, é direito dele, né? Por quê? Porque vige o princípio da plenitude de defesa e não da acusação, né? Não é o princípio da plenitude da acusação, e sim da defesa, né? Então, não há que se falar em quebra do princípio da paridade de armas, como alguns promotores alegam. Bom, e nesse momento em que o réu é interrogado, ele vai dar sua versão, se ele nega a autoria, se ele alega a legítima defesa, enfim, vai depender das circunstâncias do processo e ele vai poder
apresentar a sua versão sobre os fatos. Então, é importante que os jurados vejam esse réu, né, possam olhar para ele e ter a confiança de que ele está falando a verdade. Então, nesse momento, então, após a apresentação da versão do acusado, né, passa-se aos debates. E nos debates, quem fala primeiro é o promotor de justiça. O promotor de justiça, ele terá até 1h30 para falar, né? E depois da fala do promotor, quem fala é a defesa. Quem fala é a defesa. Por 1h30. E nesta fala, né, nós precisamos entender que a defesa é rica em teses. Enquanto a promotoria, promotor de justiça, é muito pobre nas suas teses apresentadas. Ou ele pede absolvição ou pede condenação. Agora, a defesa ele pode pedir a absolvição, né? Mas ele também pode pedir a desclassificação. Né? E ele pode pedir outras teses defensivas. Vamos começar pela tese mais digo que mais complexa, porque é o tudo ou nada, né? Que é a negativa de autoria, a tese de negativa de autoria. Ele está negando que praticou aquele crime. É uma tese que pode ser apresentada tanto pelo réu na sua autodefesa, quanto pela defesa técnica, que naquela 1h30 vai tentar convencer, vai explorar a prova dos autos para demonstrar para o jurado que o réu não foi o autor daquele crime. Ele não praticou. Isso é a tese clássica, a tese de negativa de autoria, tá? Em que o advogado vai tentar demonstrar, né, com base nas provas, que o seu cliente não praticou o crime porque as provas indicam isso, ou então que as provas não são suficientes para indicar a autoria e, portanto, vige aí o princípio do indúbio pro réu. E se há dúvida quanto à prática do crime, né, por aquela pessoa, o réu deve ser absolvido. E aí o advogado vai expor a sua tese, né, de negativa e vai pedir para que aqueles jurados absolvam o réu. Absolvam o réu. Não só isso, vai pedir a negação da autoria e, portanto, né, num dos quesitos, quando o juiz perguntar aos jurados, e vai responder aos quesitos de forma secreta, né, reservada e secreta, vai perguntar: fulano de tal foi o autor dos disparos que vitimaram fulano de tal? Então, é uma das perguntas que se vai fazer em relação à autoria delitiva. A segunda tese que pode ser utilizada no tribunal do júri é a tese de legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude. Quer dizer, aquele que, utilizando de forma moderada, né, alguns recursos, impediu, né, a prática do crime contra ele ou contra terceiro.
Então, ele assim agindo, né, impediu que fosse atingido por disparos ou por facada e reagiu àquela injusta agressão, né, de forma iminente, né, de forma iminente. Então, veja, a legítima defesa é uma tese muito utilizada no tribunal do júri, tá? E é uma tese que propicia a resposta ao terceiro quesito obrigatório, que é o jurado absolve o réu. Então, é uma tese importantíssima, porque você precisa explicar àquelas pessoas leigas, né, que o seu cliente estava em legítima defesa. Ele estava em vias de ser morto, de ser atingido de forma grave, né, por aquela vítima. E ele simplesmente reagiu àquela injusta provocação e causou a morte, né, daquela pessoa ou causou as lesões, né, que são interpretadas como tentativa de homicídio. Então, é uma tese interessante, né, importante no Tribunal do Júri e que os advogados normalmente precisam ter uma certa habilidade para explicar aos jurados que aquela agressão foi atual e iminente. E, geralmente, o promotor vai fazer ao contrário, vai dizer o seguinte: não foi atual, não foi iminente, não havia necessidade de reagir dessa forma, podia ter fugido, podia ter corrido, enfim, né? Podia ter feito várias coisas, não precisava chegar ao ponto de matar aquela pessoa, né? Uma terceira tese que é muito interessante também é a desistência voluntária. O sujeito, então, né, iniciou uma execução de um crime de homicídio, né, e a vítima não morreu. Ele poderia continuar a desferir disparos, poderia continuar a golpear aquela vítima com uma faca ou com um pedaço de pau. E essa pessoa, então, desiste. Isso está no artigo 15, né, do Código Penal, lá na parte geral. Ele desiste voluntariamente, mas essa desistência há de ser voluntária, porque se ele foi impedido porque chegou a polícia ou porque ele foi surpreendido por alguém e isso o impediu de continuar, isso não vai ser desistência voluntária. E desistindo voluntariamente, ele vai responder, né, pelo crime, né, responde até aqueles atos praticados, né, até então. E, nesse sentido, o que ele teria praticado, então? Lesões corporais e não tentativa de homicídio. Então, há aí uma desclassificação daquela conduta de tentativa de homicídio para lesões corporais. E, havendo a desclassificação, o jurado não é mais competente para julgar aquele caso. Quem passa a ter competência é o juiz togado, é o juiz concursado, é o juiz que preside a sessão plenária. E lá ele vai, então, se os jurados entender que é caso de desclassificação por desistência voluntária, então o juiz ele traz para si a competência para julgar aquele caso, né? Outra tese muito interessante, né, chamada de supralegal, né, uma causa supralegal, é a tese de inexigibilidade de conduta adversa.
É uma tese que eu tenho usado muito no Tribunal do Júri, né? Eu acho muito interessante, porque é uma tese para absolvição. Uma tese para absolvição. Então, o jurado vai ser convencido, precisa ser convencido, que qualquer pessoa no lugar do réu teria feito a mesma coisa. Qualquer pessoa, o jurado, qualquer um daqueles jurados, se tivessem na mesma situação do réu, teriam agido da mesma forma. Teriam matado aquela pessoa, ou tentado matar aquela pessoa, tá? Porque não havia outra maneira. Não havia outra forma. Mas pode perguntar, mas como não havia outra forma? Né? Tá aí a polícia, né? Por que não foi procurar a polícia? Por que não foi procurar a proteção do Estado? Nem sempre o Estado vai propiciar àquela pessoa, né, o recurso necessário para que ele não seja morto. Né? Está sendo ameaçado por uma facção criminosa, né? Prometeu, né, que ia matar, disse que ia matar, ameaçou, e era uma pessoa violenta, uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa que já dava mostras de que poderia cometer aquele crime, né? Procurou a polícia nada fez, né? Ele continuou ameaçando, e aí ele não tem outra maneira, ou é ele, né, ou é o outro. E aí não é um caso de legítima defesa, né? Porque a legítima defesa tem que ser iminente, né? Atual e iminente. Então, eu já peguei vários casos, né, no Tribunal do Júri em que a tese de inexigibilidade de conduta diversa, né, foi a nossa tese escolhida e deu certo, né? Deu certo, porque realmente conseguimos demonstrar que o acusado, o réu, não tinha outra maneira de agir senão daquela forma. Então, uma tese interessante, né? Muito interessante, de trabalhar no plenário do júri. Né? Tem uma outra tese também, que é a ausência de materialidade. A primeira pergunta que se faz aos jurados no momento da votação, né, é se houve materialidade, né, se aconteceu o crime. E quando há ausência de materialidade, normalmente há ausência do corpo da vítima. Né? Já tivemos vários casos aí, rumorosos, né? Casos da mídia, em que a vítima desapareceu e que o acusado, né, foi levado a júri, responsabilizado pela sua morte, em que pese o corpo não ter sido encontrado. Claro que aí vai precisar, né, na materialidade, existe a materialidade direta, né? A chamada materialidade direta, que é o laudo. O laudo necroscópico, ele vai demonstrar a materialidade do crime. Existe o corpo, né? Deste corpo vai ser feito o laudo necroscópico e que vai comprovar, né, que houve a morte. Mas pode ocorrer não haver corpo, mas aí, né, há de ser suprido pela materialidade indireta, que nada mais é que a prova testemunhal, né? Pessoas que viram, né, que presenciaram aquele homicídio, né, que vão a júri, que vão no processo, dizer que viram, né, que foi aquela pessoa que praticou aquele crime. E mesmo que não haja corpo, né, o réu, então, vai ser submetido ao processo e pode ser condenado.
E aí a defesa, evidentemente, vai trabalhar a tese de ausência de materialidade, né? Pode ser que, né, eu já peguei processos, por exemplo, que de ouvir dizer, né, não, foi fulano que matou, não se achou o corpo, mas dizem que foi fulano, né? Certo seria que não fosse nem pronunciado, mas a gente sabe muito bem, pela prática, que o réu acaba sendo pronunciado, vai a júri, e nós precisamos trabalhar a tese defensiva de ausência de materialidade. E nós temos também, né, mais duas teses. De afastamento das qualificadoras, né? Admite-se, então, que o réu praticou aquele crime, né? Mas que ele não poderá ser condenado com aquelas qualificadoras, né? Por exemplo, a qualificadora mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura. Temos também, para assegurar a execução e a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, que é o feminicídio, né? Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 a 144, né? Enfim, nós temos algumas qualificadoras que vão depender, evidentemente, da prova, né, para que a defesa possa refutá-la ou não. Aqui precisaríamos também de uma aula sobre o artigo 121, né, para segundo e seus incisos, tá certo? Mas isso também é uma das teses, né, ou as teses defensivas em plenário, o afastamento das qualificadoras. E também teremos o homicídio privilegiado, né? Lembrando que o homicídio privilegiado, né, está lá no parágrafo 1º do artigo 121, e diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta. Isso pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E não só isso, pode afastar as qualificadoras objetivas, né? Então, há a figura híbrida, né, do homicídio qualificado privilegiado, né? Pode acontecer, né, de ocorrer um relevante valor moral, supondo o sujeito que teve a filha estuprada, né, e isso afeta ele na sua moral, né, e ele vai e mata aquele estuprador, né, ou relevante valor social, pensando num terrorista, né, num grande terrorista, tal. Então, o sujeito vai lá e mata esse terrorista, tá? Pensando também, né, logo em seguida, há uma injusta provocação da vítima, está sob domínio de violenta emoção, né? Acabou de levar um soco, né? E a sua reação foi imediata, né? Foi imediata. Ele reagiu àquilo, né, de forma desproporcional e acabou matando, né? Tomou uma cusparada no rosto, né, e aquilo o afetou de forma muito profunda e ele acabou sacando a arma, ou pegando um pedaço de pau, ou pegando uma faca e matando aquela pessoa. Tá? Poderá ser constituído como um homicídio privilegiado, que caberá à defesa demonstrar em plenário aos jurados, né, este domínio da violenta emoção. Né? Então, vejam, senhores, nós temos várias possibilidades aqui
portanto, é o que se diz, a defesa é rica nas suas teses defensivas. O grande problema para a defesa é exatamente este, porque muitas vezes, né, se trabalha uma negativa de autoria e, ao mesmo tempo, uma tese subsidiária. E aí é difícil, porque o jurado pensa, espera aí, matou ou não matou? Como é que fica essa questão? Mas aí depende da habilidade do defensor e mostrar para os jurados que eles são os juízes daquele caso. Né? E se eles não entenderem de uma forma, podem entender de outra. E cabe à defesa apresentar essas opções para aqueles julgadores. Afinal de contas, são 7 pessoas que estão ali. E elas podem entender de uma forma que houve uma legítima defesa, tá? Elas podem entender que houve lá um privilégio, elas podem entender que há um caso de desclassificação, a pessoa morreu sim, tá? Mas aquele que disparou ou golpeou a pessoa com um pedaço de pau, né? Não queria matar, queria apenas lesionar. Então, cabe à defesa explicar aos jurados as suas teses defensivas. Mas, é claro, quando a defesa acredita numa tese, principalmente na negativa de autoria, é melhor que explore mais essa tese, né? E, às vezes, como tese única. É tudo ou nada, mas, às vezes, é melhor. É claro que tudo depende do caso concreto. Tudo depende do caso concreto. Esta parte de teses defensivas, ela precisa ser melhor explorada, né, em uma aula, né, sobre o tema, uma aula um pouco mais longa. Então, aqui é basicamente um bate-papo, né, é colocar a nossa experiência no dia a dia do júri, né, como o advogado vê, né, as teses defensivas em plenário, como eu vejo as teses defensivas em plenário, enfim. É isso, Paulo. Eu acredito, não sei se me excedi no tempo, né, mas acredito que tenha abarcado todo o conjunto probatório das teses defensivas aqui, né? E fico aqui à disposição de eventuais perguntas que possam ser feitas a mim. Obrigado, Paulo. O Paulo não me... Paulo? Voltamos, Vamos, não sei se me excedi ao tempo aí, mas estou vendo aqui que já deram 40 minutos, acredito eu. Excelente, viu, professor? Alguns probleminhas técnicos aqui no retorno, mas eles são normais, viu? Tá bom. Eu acredito que deu os 40 minutos aí. Eu tentei ser mais fiel possível ao tempo designado. Tá bom? Só posicionando aqui, temos aqui muitos comentários, aqui muitos colegas, né, que parabenizaram. E temos aqui uma pergunta que foi formulada pelo nosso querido Dr. Marco Aurélio, que diz o seguinte: durante a sessão do júri, caso haja agressão verbal por parte do parquet ou abuso do magistrado, qual o procedimento adequado que o defensor deve adotar? É uma pergunta aqui do Dr. Marco Aurélio. Bom, Dr. Marco Aurélio, eu tomaria a seguinte medida, né? Pediria a palavra pela ordem, né? E solicitaria ao magistrado, né, que repreendesse o parquet, né, e que consignasse em ata aquela agressão verbal, né?
Essa é para um futuro, né, uma futura providência por parte da defesa ou eventual nulidade, se essa agressão verbal for muito forte, né, muito contundente. Né? Basicamente isso. Né? Consignar em ata. Aliás, é uma coisa importante que se faça, né? Consignar em ata, certo? Tudo o que acontecer no plenário. Certo? E a defesa não pode, né, deixar passar isso. Há casos, por exemplo, eu não pode falar em abandono de plenário, viu, Paulo? Não abandonei plenário. Eu simplesmente, né, entendi que a defesa estava sendo prejudicada naquele momento e dobrei minha beca, certo? E me retirei do plenário, porque as ofensas eram tão graves, né, tão sérias, e o juiz, né, presidente, nada fazia, e que a defesa, então, entendeu por bem se retirar da sessão plenária. Pode acontecer também. Tá bom? Só uma Obrigado, ponderação. doutor Mauro Aurélio. Diga. E perguntar para o doutor, se o juiz se omite em fazer o registro na ata, por exemplo, a defesa pede para que seja constado lá alguma coisa, seja que vá de encontro aí com a acusação, seja que vá de encontro ao próprio juiz, de repente alguma omissão que ele está cometendo, e ele simplesmente fala, não vou constar. Qual o procedimento que deve ser adotado? Não, deve-se insistir nisso, né? Porque a ata não é do juiz, é do juízo, né? A ata não é do juiz, e sim do juiz. E caso ele insista, né, em fazer isso, eu chamaria, eu me retiraria do plenário, né, ou chamaria a prerrogativa da ordem. Perfeito, perfeito. Excelente colocação. Temos aqui Aliás, também... a prerrogativa da ordem, o advogado tem que estar sempre atento a essas prerrogativas, né? Tem que estar sempre atento, porque acontecem muitos problemas no tribunal do júri, certo? Eu já tive alguns problemas e chamei a prerrogativa e que veio prontamente. Um outro ponto, quem coloca é o doutor Renan Silva, Renan Amirati Silva. Sim. O doutor Renan Amirati Silva pergunta: o que acontece quando o defensor se retira do plenário? É marcado outro júri? Depende, né? Marcado outro júri, sim, porque o conselho é dissolvido, o conselho de sentença é dissolvido, né? E há casos de juízes, por exemplo, que vão notificar a ordem, né, dos advogados, né, porque ele declara o réu indefeso, né, declara o réu indefeso, né, e marca-se uma nova sessão plenária. Eu já passei por situações semelhantes, né, tanto a defesa, né, foi considerada... Está me ouvindo, Paulo? Travou, doutor Gabira, professor, travou aqui, A parece imagem... que ficou sem... Voltou. Perfeito. Voltou. Então, veja, neste caso, né, quando ocorre isso, né, o juiz vai marcar uma nova data. Certo? Só que tem juízes que insistem que o réu ficou indefeso e acabam, né, tirando o advogado do processo. Mas, claro que a gente acaba escolha do réu, né, ter aquele advogado presente. Ele escolheu, então, é um direito de defesa dele, tá bom? Basicamente isso. Não sei se respondi, acredito que sim. Respondeu perfeitamente. Seu áudio não está chegando para mim, Paulo. Não está chegando? Melhorou, professor? Melhorou agora? Som, 1, 2... Paulo, não estou ouvindo.
Não? Tá. Evelyn, resolva esse problema, por favor. A Evelyn é a Não nossa estou ouvindo. colaboradora. Deixa eu recarregar aqui, só um minutinho, doutor. Paulo, não estou ouvindo você, Paulo. Não sei se o problema é comigo aqui ou se é com você. Deixa eu perguntar aqui, sabe? Voltamos aqui, o professor Gabira está só reiniciando, ele já retorna aqui conosco. Mas o importante que nós colocamos aqui em relação às teses do Tribunal do Júri, a gente percebe a importância da defesa se posicionar. O doutor... Voltou Gabira, aí? voltamos. Oi, voltou. Agora estamos nos ouvindo. Sim, agora sim. Isso é bom demais. Estava colocando aqui, professor, aqui a importância do advogado se posicionar, né? Muitas vezes a gente vê alguns colegas que não se posicionam no Tribunal do Júri e aí são ofendidos, acabam sendo desacatados, né? E acaba tendo toda aquela situação que a gente lamenta muito, né, nessa esfera, né? E talvez no júri, eu acredito que seja um momento de mais igualdade entre as partes, tanto do advogado, do promotor e do próprio juiz. Todos lá, dependem um do outro para que o ato aconteça. Não vai acontecer o júri sem a defesa, sem o promotor, sem o juiz, né, sem os jurados. Né? Então, e a defesa tem que se posicionar, né? Como o doutor fez. O doutor, de forma brilhante, né, saiu... entendeu que a defesa não estava sendo prestigiada, não estava sendo respeitada e saiu do júri. Né? É uma posição que deve ser adotada mesmo. Né? Viu, Paulo? Teve situação, inclusive, que no segundo julgamento, né, eu entendi que poderia ter alguma nulidade e eu pedi o auxílio da prerrogativa da ordem, que estivesse em plenário. É importante também fazer o plenário com outros advogados, né, acompanhando ou assistindo. Né. Existe hoje a possibilidade de você gravar a sessão plenária, né? Você pode gravar. Então, e uma importante, se você escolheu ser advogado, e escolheu ser advogado criminalista, né, o advogado não pode ter medo, né? Não pode ter temor reverencial. Né? Não é porque é uma autoridade que ela pode violar direitos. Né? Não pode violar direitos. Então, a gente tem que reagir a isso, a gente tem que falar, a gente tem que realmente cumprir o nosso dever, né, o nosso munus público, né, de defender bem o nosso cliente. Né? Nós precisamos defender de forma aguerrida. Né? É isso que eu penso, né, em relação a isso. Doutor Gabira, temos aqui mais uma pergunta. A doutora Karina Rodrigues. É recomendável atuar no plenário acompanhado de outro colega, de outros colegas defensores? Essa é a primeira pergunta. A segunda, posso juntar documentos na segunda fase do procedimento do júri? Aí, parabéns pela live e abraços dos seus colegas Bruno e Karina de Taboão da Serra. Sim, Karina, pode juntar documentos na segunda fase, né? 3 dias antes você pode juntar documentos, né? Que é muito importante, né? Para a defesa, né? Muitas vezes juntaram um vídeo, juntaram um documento, né? Que vai servir, né? Para sustentar as teses de defesa ali, tá certo? Então pode sim, né? Pode sim. Agora,
Em relação a fazer o júri com outros colegas, eu sempre faço, viu, Paulo? Eu sempre faço porque, como já respondi, né? Muitas vezes há discussão lá naquele momento, então você precisa ter um colega. Não só isso, você está falando, e nem sempre quando você está falando, você observa tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa, uma conversa paralela lá entre juiz e promotor, né? Acontece tem um comentário lá que o jurado pode entender, né? De forma errada, né? Então o colega está te ajudando. A localização por exemplo, de alguma prova, né? Você está falando às vezes não tem condições. Ou eu faço muitas vezes, o Dr. Warley Freitas de Lima, que é um grande amigo, um colega de júri, né? A gente faz muito júri juntos, né? E às vezes há lá um diálogo entre os dois defensores diante dos jurados, entendeu? Um diálogo, né? Uma conversa, conversando sobre o caso diante dos jurados. É interessante também, tenho feito isso e tem dado um resultado propício, né? Então, eu acredito que deva se fazer sim com outros colegas. Tá? Perfeito. Doutor Gabira, só fazendo menção aqui, agradecimento os colegas que estão nos acompanhando, doutora Márcia Varoli, doutor Nelson Grave, doutor Herbert Mariano, doutora Daniela Ferreira, doutor Santana Souza, doutora Dandara Gabira, doutora Souza, doutora Daiane Mingoranci, doutora Cláudia Klopper, doutora Lucinete Alves, nossa querida colaboradora Maria Tanaka, doutora Ivonilda, nossa doutora e presidente da subseção de Cotia, doutora Mariana Arteiro, doutora Leila Calsolari, doutor João Rubens Prado, doutora Aleteia Meira, doutora Vera Lúcia Santos, doutora Renata Mendonça, doutor Marco Aurélio, doutor Augusto Gonçalves, que inclusive é o nosso querido conselheiro da Seccional Paulista, agradecer a presença dele na nossa live, doutor Marcos Miranda, Dr. Lozano Aníbal, Dr. Osmair Cronenberg, doutora Elaine Cristina Freitas, doutor Stasis, que já esteve conosco aqui em live, também já assumiu por 3 vezes a presidência da subseção de Carapicuíba, o nosso eterno presidente, doutor Stasis, doutora Eliana Santos, doutora Rita de Cássia, doutor Marcos Miranda, doutora Adelaide, doutora Maria Eunice, doutora Daisy, doutor Tanderson, doutor Moreira Mendes, doutor Renan, doutor Osmair, muitos colegas, agradecer muita presença, doutor Edson Gomes, agradecer a presença de todos os colegas que estão aqui conosco, né? Muitos já entraram, saíram, mas eu agradeço de coração a presença dos colegas e também já fazendo as últimas considerações, agradecer imensamente ao professor, doutor Ailton Gabira, nosso mestre por excelência, um professor que a gente tem grande estima, um carinho todo especial, uma pessoa que de fato eleva a advocacia a grandes patamares, nosso reconhecimento como amigo, como gestor de ordem, pelo excelente trabalho que o doutor tem desenvolvido, e vamos conversar para trazer outras novidades aqui para os advogados, de repente um curso pela Escola Superior da Advocacia, a gente pode amadurecer essa ideia,
tenho certeza que será de muito proveito aí para os colegas que tanto pedem palestras e cursos nessa área do Tribunal do Júri. Professor Ailton, minhas considerações finais, agora passo a palavra para o doutor. Ô Paulo, muito obrigado pelo convite, né? Eu agradeço demais por ter participado dessa live, né? E mandar um grande abraço a todos que assistiram aí a esse bate-papo, né, sobre o Tribunal do Júri, a todos os advogados e advogadas que militam na área criminal ou aqueles que se interessam pelo Tribunal do Júri. Um grande abraço a todos, aos meus alunos que assistiram a live, os alunos lá do Instituto Tribunos e da Anhanguera, né? Um grande abraço a todos, espero ter elucidado algumas questões. Claro que o Tribunal do Júri, ele demanda realmente um maior tempo para ser explicado, explanar as nossas ideias, né? Num provável curso aí sobre Tribunal do Júri, né? Então, eu agradeço demais ter participado. Um grande abraço, Paulo, né? Espero vê-lo em breve, aí, depois que passar essa pandemia, né? Estaremos presentes aí na OAB de Carapicuíba para dar um abraço em você e em todos aí. E obrigado a Evelyn também, né? Por ter operacionado tudo isso aí, né? Para acontecer. Obrigado, Paulo. Grande abraço. Obrigado, querido mestre. Agradeço a todos os nossos ouvintes e vamos dar continuidade aos trabalhos aqui. Logo, logo teremos mais novidades. Um abraço, até mais. Um abraço, tchau, tchau.